Pai do Senhor, irmãos, vamos começar a pregação aqui. Essa é a nova câmera de gravação agora. Os irmãos vão acompanhar o vídeo aí agora dessa nova câmera. Vou posicionar ela aqui. Espero que fique boa. Ela vai ser usada agora só para esse tipo de pregação, essa configuração de evangelismo. Ônibus, quando eu for pregar assim, andando. Hein? Deixa eu ver aqui talvez fique melhor. Aí. Hoje é quinta-feira. Tô por fora da data, mas está se aproximando o ano novo, né? Independente das datas, a gente tem que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Vou caminhar mais um pouquinho aqui, irmãos. Eu acho que vou pregar daqui mesmo. Graças a Deus. Jesus Cristo ele anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam. Porquanto Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos e em todos os lugares que venham se arrepender. Porquanto Deus tem destinado um dia em que Ele há de julgar o mundo por meio do varão, a qual Ele mesmo destinou. E disso Deus deixou certeza. Deus escolheu, elegeu a Jesus Cristo para julgar o mundo, para salvar, mas no último dia Ele será o justo juiz. A Bíblia vai falar que justiça e juízo é a base do trono do Senhor Deus. Essa é uma das dádivas de Deus. E essa dádiva de Deus o mundo tem rejeitado. Infelizmente muitos têm tratado Deus como se fosse um ursinho carinhoso, que acolhe o pecador em seus pecados e que não pune o pecador de acordo com os seus pecados. Só que a palavra de Deus ela é irrevogável e diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Uma das formas em que Deus julgará o mundo, ou melhor, a única forma, é com justiça. Justiça e juízo é a base do trono do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você está preparado para ser julgado por Deus, para receber aquilo que te convém, o céu ou o inferno? Você tem se aprontado para se encontrar com Deus? Pois se prepare. Prepare-se para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Muitas pessoas se preparam para as festividades de fim de ano, ansiosos, mas será que os mesmos estão se preparando para se encontrar com Deus? O que você tem preparado diante de Deus? Qual que é a sua ansiedade para se encontrar com Deus? A Bíblia vai dizer que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Isso traz a nós uma só expectativa, o céu ou o inferno, deixando ao homem essa única certeza, que a alma ela segue a juízo. O homem vai descer ao pó, vai ser julgado por Deus, para que a sua alma possa ir ao destino final. Isto é o céu ou o inferno. O que você tem preparado e para quem será, a esse está reservado a sua alma. Se prepare, se arrependa. Deus ordena a todos que se arrependam. Se arrependa, pois o machado está posto à raiz das árvores. Se arrependa, porque a árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz, lançada no fogo. A árvore somos nós, o fogo é o inferno. E se o homem, sendo uma árvore má, vai ser cortado pela raiz e lançado no fogo, por isso Jesus, ele veio ao mundo para buscar salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que estávamos destituídos da glória de Deus, e assim Jesus ele veio reconciliar o homem através do seu único sacrifício, através do que foi feito na cruz,
Jesus reconcilia o homem com Deus, se reconcilia com o Senhor enquanto está no caminho, porque após a morte, meu irmão, não vai adiantar fazer missa de sétimo dia, não vai resolver, vai ser em vão fazer missa de sétimo dia, porque o homem, ele foi ordenado por Deus morrer uma vez só, e ele após a morte ele segue ao céu ou ao inferno. Você foi enganado, as nações foram enganadas com o purgatório, que nunca existiu e que é uma doutrina de demônios. As nações foram enganadas, acreditando que existe a reencarnação. Não, creia na palavra, somente creia, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rio de água viva fluirá do seu ser. O arrebatamento está próximo a acontecer. Jesus, ele está à porta e bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, ele entrará e fará morada. Jesus está em busca de uma morada, a morada do seu coração, a sua casa, que é o corpo, o templo, morada de Deus é o teu corpo. Por isso, prepara-te para que você possa ser a casa de Deus. O próprio Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o corpo, segundo a palavra de Deus diz, é o templo e morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios diz no versículo 17, capítulo 3, versículo 17, aquele que destruir o templo de Deus, que é o seu corpo, também será destruído por Deus. Multidões destruindo o templo de Deus com bebedeiras, com seus pecados. Multidões destruindo o templo de Deus, que é o seu corpo, com imoralidades. Corações orgulhosos e gananciosos. Uma geração hipócrita e adúltera quer cultuar aquele a quem não servem. Quer apresentar uma mesa farta para Deus, mas um coração vazio. Quer apresentar para Deus algo que o Senhor nunca recebeu. Jesus, ele fala: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas de demônios e seguindo o preceito dos homens. E é o que muitos estão seguindo. É o paganismo do Natal, é o paganismo do Ano Novo. Os homens seguem as dissoluções dos homens, embora que adora a Deus com os lábios, mas o coração está distante. A Bíblia fala que o coração está distante de Deus. Você precisa voltar o seu coração a Deus em arrependimento, em verdadeiro arrependimento. Se arrependa hoje, pois o inferno, o lugar de tormento é real. A Bíblia fala que o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Jesus, ele fala em Apocalipse, no capítulo de número 13, que a fumaça do seu tormento, ela nunca cessa, ela nunca tem fim, pois ela sobe para todo sempre. Há um tormento, meu irmão, que você precisa se atentar. Chama-se lago de fogo e enxofre. E você precisa escapar enquanto há tempo. Salvai-vos dessa geração maligna. Salvai-vos dessa geração incrédula. Salvai-vos. Busca salvar a tua alma. Só Jesus tem esse poder para salvar a tua alma. Não é no catolicismo, não é no espiritismo. Não é em nenhuma religião denominada a cristã, evangélica, mas sim o único, Jesus Cristo. Porque não há nenhum outro nome dado no céu e na terra pelo qual os homens podem ser salvos. Porque só um, e ele se chama Jesus Cristo. Não foi Maria que morreu por você, logo é vão você dobrar o seu joelho para ela. Não foi José que morreu por você, logo é vão você orar para ele. Não foi os santos normais da Igreja Católica que morreram por você, logo é vão você prestar culto a eles. Por isso a Bíblia fala: não adorarás a outros deuses, pois eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem semelhança alguma do que há na terra, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Deus tirou do meio da idolatria. Egito, um povo corrompido, um povo idólatra. Egito, o costume egípcio é o costume da idolatria. É um povo idólatra que acende velas aos pés de suas imagens, que oram em intercessão
aos deuses mortos, mas a palavra de Deus fala que o Senhor nos tirou do Egito, e por isso o Senhor falou: não façam mais de escultura, nem semelhança do que há no céu, ou do que há na terra. E assim o homem, em sua rebeldia, se rebelou contra Deus, se dobrando diante daquilo que não é Deus. Se arrependam, geração, se arrependam, moradores, se arrependam, porque o Senhor Deus, Ele determinou um dia em que com justiça e juízo Ele há de julgar o mundo, os povos, tribos e nações. Cada um será julgado segundo as suas obras diante de Deus. O que você tem preparado, para quem será, a quem está reservada a tua alma e para quem será. Prepara-te para se encontrar com Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, pois a eternidade, a vida após a morte é outra realidade, a qual este mundo não conhece, porque não lê a Bíblia e nem sequer atentam para a palavra de Deus. Mas se hoje você tem ouvido, se desperta enquanto há tempo, não endureça o seu coração, como fizeram no tempo antigo, e pereceram. O povo sempre pereceu, por não dar ouvidos, por não se atentar para as instruções de Deus. O povo sempre pereceu, por não dar ouvidos à palavra do Senhor. O povo sempre conheceu a vontade de Deus, mas nunca fez, e por isso sempre pereceu. Mas se hoje você está ouvindo, meu irmão, conserta hoje, porque ainda amanhã você pode estar no inferno, ainda amanhã você pode abrir os olhos do inferno. Se hoje você está ouvindo, meu amigo, endireita os seus caminhos, porque ainda hoje você pode estar ou no paraíso, ou você pode estar em chamas de tormento. Por isso Jesus, Ele ordena a todos, e em todos os lugares, que se arrependam de seus maus caminhos, que se arrependam de suas hipocrisias, se arrependam da sua hipocrisia. Igrejas cheias, pessoas adorando um Deus a qual não conhecem, de uma forma falsa e fingida, pessoas adorando a Deus somente de palavras. Muitos estão adorando a Deus de uma forma falsa, muitos estão adorando a Deus de uma forma fingida. Uma hora de louvor, mas corações distantes de Deus no seu dia cotidiano, caminhos que se apressam para a perdição, corações obstinados, corações incircuncisos, orgulhosos e avarentos, presunçosos, soberbos, a qual nunca conheceram a Deus. Por isso a Bíblia fala: o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. O que faz separação entre homem e Deus é o seu pecado. Por isso a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse seu pecado e deixe enquanto há tempo. Caso contrário, seus louvores não chegam a Deus, suas orações não chegam a Deus, as suas esmolas não chegam a Deus. Se não houver arrependimento, não adianta ser evangélico de carteirinha, não adianta ser católico, não adianta dizer eu creio em Deus. Se não se arrepender, será lançado no fogo, será lançado no lago de fogo e enxofre. Se arrependa, geração idólatra. Deixe os mortos sepultar os mortos, e Deus é Deus dos vivos. Porque buscais dentre os mortos aqueles que outrora já partiram? Deus não é Deus dos mortos, mas sim o Deus dos vivos. Por isso Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, anunciando a todos em prisões espirituais, em cadeias, o Evangelho. Hoje você está ouvindo, mas amanhã vai ser tarde talvez. Hoje você tem a misericórdia, mas amanhã talvez não. Por isso hoje você ouve essa mensagem e você faz a sua escolha. A Bíblia fala que o homem, ele tem duas escolhas. E qual escolha você tem feito entre dois caminhos que Deus destinou? Jesus fala: escolha o caminho estreito. Estreito e apertado é o caminho, a qual conduz à salvação. Mais largo e espaçoso é o caminho, a qual conduz à perdição. Muitos são os que entram por esse caminho. Muitos são os que entram pelo caminho largo e espaçoso. Porque o caminho largo e espaçoso aceita tudo. Aceita a embriaguez, aceita a idolatria, aceita a ganância. O caminho do inferno, ele é um caminho fácil. Por isso muitos escolhem o caminho largo e espaçoso, porque é aceitável o homem andar bêbado, trocar de esposa quando quiser, viver uma vida adúltera, vivendo como verdadeiros animais irracionais. Só que
estão caminhando com passos largos para a condenação, para a eternidade, a qual não vai escapar. Jesus, ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir, entrará por essa porta e achará pastagem. Jesus é a porta das ovelhas. Se alguém entrar por esta porta, entrará, salvar-se-á e achará pastagens. Entra pela porta normal estreita. Jesus é a porta estreita. Jesus não é o menino Jesus. Ele é a porta estreita, ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Jesus não tem nada com esse paganismo, com essa festa de 25 de dezembro. Esse Deus cultuado no dia 25 de dezembro não tem a ver com Jesus que ressuscitou dentre os mortos, porque Jesus Cristo, ele simplesmente, ele foi para o Pai para nos preparar uma morada. E a Bíblia vai dizer que nós devemos abrir a porta do coração para que ele possa habitar e fazer morada, e assim nós encontraremos pastos verdejantes. Só que porém muitos querem abrir as portas somente num dia específico, numa data de dia 25 de dezembro, sendo que o Senhor, ele bate a porta todos os dias buscando habitação, porém encontra corações endurecidos, corações soberbos e orgulhosos. E é isso que o mundo não tem enxergado. Muitas pessoas não têm enxergado que elas não querem Jesus todos os dias da sua vida, elas não querem Deus para toda a sua vida, mas antes com a sua hipocrisia, com as suas datas falsas, festivas, querem abrir a porta como se Deus naquele dia estivesse realmente ceando com você. Só que Jesus falou: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês ouvirem a minha palavra e praticar, assim eu e o Pai entraremos e faremos morada e cearemos com Ele. Se você ouve a palavra de Deus, se você pratica a palavra do Senhor, assim Deus, ele entra dentro de você e ele ceia junto com você. Esta é a ceia que Jesus ele quer fazer com você. Não é de uma mesa farta, não é de uma geladeira farta em bebidas alcoólicas, não é de pessoas cometendo glutonarias, gulas, comendo, se fartando, enchendo a sua barriga, mas de pessoas banqueteando, se fartando no pão vivo que desceu do céu. E Jesus é esse pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, a qual Jesus nos apresenta, é através de sua palavra, o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Cidade de Goiânia, se prepare, o arrebatamento vai acontecer. Escapa enquanto há tempo, escapa da sua sentença, da condenação enquanto há tempo. O aviso está sendo dado, o Senhor tem alertado o mundo, as pessoas têm se endurecido para não ouvir, mas a Bíblia fala: se hoje vocês ouvem a voz do Senhor, teu Deus, não endureça o vosso coração, porque fizeram assim no tempo antigo, e pereceram por endurecer o seu coração. E muito tem endurecido o coração. Os povos do dia que se chama hoje têm endurecido o seu coração, a fim de não se voltarem para Deus, a fim de não voltarem seus caminhos ao Senhor, a fim de não se arrependerem, a fim de que suas obras más não sejam abandonadas. Por isso muitos têm endurecido o coração para Deus, para não abandonar sua vida de bebedeira, para não jogar fora seus deuses de barro, suas imagens de escultura, imagens da idolatria. Por isso não querem se tornar para Deus, por isso endurece seu coração, se ensoberbecem, se orgulham do mal que praticam, a fim de que suas obras más não sejam ordenadas. A Bíblia vai dizer que a luz veio ao mundo, e Jesus é a luz do mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz, e eles não vêm para a luz, para que as suas obras que são más não sejam reprovadas diante de Deus. Por isso muitos não vêm para Cristo, porque não querem que as suas obras más sejam reprovadas por Deus. Por isso muitas
para Jesus Cristo, porque não querem que suas obras más sejam ordenadas, porque o Senhor ordena que se arrependam. Por isso muitos não vêm para a luz, porque a luz tudo manifesta. Aquele que vem para a luz, ele vem a fim de que suas obras más sejam abandonadas, e o Senhor ordena a todos que abandonem seus maus caminhos. O Senhor ordena a todos em todos os lugares que se arrependam de todos os seus pecados, porquanto Deus destinou o dia em que Ele vai julgar o mundo. E realmente esse dia está próximo. Só basta você descer ao pó, só basta você descer à sua sepultura. A sua alma vai ser julgada, meu amigo. Por isso existe o inferno e existe o seio de Abraão. Porque ou você há de ir para o descanso, ou você há de ir para o tormento. Por isso que a Bíblia diz: o homem está ordenado morrer uma vez, vindo após a morte o juízo de Deus. E esse juízo, Deus, o próprio justo juiz, vai te dar a sua sentença a cada um segundo o que cada um tem buscado, o que cada um tem assim almejado, assim vão alcançar. Porque o Senhor é justo juiz. Deus, Ele ordena a todos que se arrependam. A Bíblia fala que se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada e o seu arco está aparelhado. Eu estou falando de um Deus que nunca mudou. Eu estou falando de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que sua palavra é irrevogável. Passarás os céus, passarás a terra, mas a tua palavra jamais há de passar. É esse Deus que há de julgar o mundo. O Deus do Antigo Testamento que se revela no Novo Testamento da mesma forma. Um Deus irado contra o pecador. E que na verdade as nações têm sido enganadas pelo diabo, dizendo que Deus ama o pecador. Só que não é bem assim, meu irmão. A Bíblia fala que do céu manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens ímpios, que detém a verdade de Deus em mentira, que detém a justiça de Deus em injustiça. Do céu vem a ira de Deus, em Romanos 1, versículo 18. E a palavra de Deus vai dizer: Deus ama aqueles que amam a Ele, e aqueles que buscarem a Ele encontrarão. Deus não ama o adúltero, Deus não ama o feiticeiro, Deus não ama o gay, Deus não ama o mentiroso, Deus não ama o cachaceiro, Deus não ama o imoral, Deus não ama o pecador. Deus tem prazer na alma daqueles que se arrependem. Deus tem o prazer e Deus ama aqueles que amam a Ele. Jesus vai dizer em João, capítulo 14, versículo 23, aqueles que me amam, guardam as minhas palavras, e assim eu o amarei, e eu e meu Pai faremos morada dentro dele. Deus, Ele ama aqueles que amam a Ele. Aqueles que amam a Deus guardam a sua palavra no seu coração, praticam a palavra do Senhor. Quem ama a Deus, ele não cultua imagem de escultura. Quem ama a Deus, ele não se encontra em uma mesa farta de bebedeiras, de bebidas alcoólicas, de uma vida corrupta, de uma vida adúltera, mas antes ele abandona o seu adultério. Quem ama a Deus verdadeiramente, ele não vive somente de palavras boas e de religião, mas ele vive de acordo com a palavra do Senhor. Por isso Jesus falou que Ele vai julgar o mundo de acordo com a sua palavra. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20, e abriu-se os livros, e os mortos foram julgados, segundo as palavras que estão escritas neste livro. Cada um vai ser julgado segundo as palavras que estão escritas neste livro. A Bíblia vai ser aberta, assim como o juiz, ele abre o livro da lei para julgar o réu. Assim Deus vai abrir o livro da lei, que é a sua palavra, para julgar o réu do juízo, que é o homem, que é as nações, as pessoas que estarão diante de Deus. A palavra de Deus diz que todos vão ter que comparecer diante dele, todos, grandes e pequenos, os vivos e os mortos vão ressuscitar, uns para desprezo eterno, outros para o gozo eterno, isto é, o desprezo eterno, a condenação eterna, o gozo eterno, a salvação eterna. O que você tem preparado? Para quem será? Para onde irá a tua alma? Porque o Senhor, Ele determinou o dia que vai julgar o mundo. E a Bíblia fala
Apresentai-vos os vossos corpos em um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentem os vossos corpos a Deus em um sacrifício vivo e agradável, que é o culto racional ao Senhor. Esse é o único culto verdadeiro ao Senhor. O culto em um sacrifício agradável ao Senhor é a obediência a Deus. É o único culto verdadeiro para Deus. O resto são cultos de vaidades para arrecadar dinheiro, para poder arrecadar lucro financeiro, para poder trazer dominação sobre pessoas, tornando elas escravos. Mas o verdadeiro culto a Deus são pessoas que se apresentam em obediência ao Senhor, em fidelidade a Deus, em um ato de sujeição ao Senhor. A Bíblia fala: apresentai os vossos corpos ao Senhor em um verdadeiro culto vivo, em um sacrifício vivo e agradável, que é o culto racional ao Senhor. A quem você tem apresentado o seu corpo, a esse você se constitui servo, ou da justiça para o juízo, a salvação, ou do pecado para a morte, isto é, a condenação. A quem você apresenta o seu corpo, a esse você se faz servo da embriaguez, servo do diabo, da mentira, servo do diabo, de Satanás, da idolatria, aos deuses pagãos e mais cultura, ídolos do futebol, a Satanás. Este mundo adora aquele que não sabe, com os lábios adora a Deus, mas em suas obras adora o diabo. Por isso a Bíblia fala no livro de Tito: eles confessam que conhecem, mas negam com as suas obras, sendo reprovados. Esses são os que não conhecem ao Senhor. Confessam a Ele com os lábios, porém não obedecem. Confessam a Deus com a boca, mas porém não se sujeitam ao Senhor. Deus ordena a você que se arrependa. Quebra os altares a deuses pagãos e mais escultura, idolatria. Se arrependa dessa idolatria, pois sua religião está te enganando. Leia a Bíblia, leia as Escrituras. Sua religião está te enganando. Deus não mandou ninguém fazer sacrifícios em dinheiro. Fogueira santa é doutrina de demônios, doutrina do diabo. Jesus não mandou ninguém sacrificar dinheiro, mas sim o seu corpo, sua alma e seu espírito a Deus. Este é o sacrifício agradável ao Senhor. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. E a Bíblia fala que esse é o verdadeiro sacrifício para Deus. O sacrifício agradável ao Senhor é este: um coração quebrantado e contrito, a qual o Senhor não rejeita. Só que Jesus fala que nos últimos dias haveriam muitos enganadores. Em Mateus 24, Jesus vai dizer: muitos virão em meu nome, e enganarão muitos. Se possível, enganarão até os escolhidos. Farão sinais e prodígios de mentira. Se possível, enganarão até mesmo os escolhidos. Jesus está falando dos falsos profetas, os cafetões da fé, os empresários da fé, que lucram a alto preço em nome de Deus. Só que Deus vai julgar os cães. Eles são os cães gulosos que nunca se fartam, mas aqueles que seguem as suas dissoluções estão caminhando para o mesmo destino. Ora, se um cego guiar outro cego, vão cair todos no mesmo buraco. Os guias cegos, os falsos profetas e falsos pastores que amam o dinheiro, estão conduzindo a alma de muitos para o inferno. E você precisa abrir os seus olhos, leia a Bíblia, conheça o Senhor verdadeiro, conheça o Deus único, pois Deus não tem o prazer na ignorância do homem, mas antes que todos cheguem ao conhecimento da verdade, Deus tem o prazer na alma daquele que se arrepende, mas ao orgulhoso Deus resiste. Deus tem o prazer na alma daqueles que se arrependem dos seus pecados, mas ao soberbo Deus ele resiste. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo. E Deus está resistindo à soberba dessa geração. Deus está resistindo ao orgulho desta geração. Uma geração que tem endurecido o seu coração para Deus. Uma geração que tem se sentado na mesa dos demônios, que tem cultuado, regado a embriaguez, a mesa farta de glutonarias. Pessoas